E Luiz Cláudio é especialista no aramaico, no hebraico. Luiz, tudo bem, amigo? Como vai? Bem. Bom, o Luiz, que na verdade no hebraico é conhecido como Tizofé, que é como é o nome? Tizofé. Tizofé, Isso. né? É T-Z-O-F-H. F-E-H. Tizofé. Isso. Eu vou ficar no Luiz Cláudio, mas no meio do caminho eu vou terminar Tudo bem, tudo bem. no Tizofé, né? Eu lhe perguntei, o que é que significa o Aldo? Tem algum significado, Aldo, em hebraico? Tem? Aldo significa, né, sábio e velho, né? Sábio é um teutônico, velho. seu nome é um teutônico, É? é uma mistura de nação. É mesmo? É, Aldo. Cristiane, o que é que significa no hebraico? Olha, Cristiane Vem de Cristo. Cristo, não, Cris é uma abreviação de Cristiane. Se eu não me engano, Cristiane vem do latim. Latim. É um nome latino. No hebraico? Não, na no hebraico é uma invenção, não é um nome de origem. É um nome de que origem. vem do latim. Muito bem. Certo. Se eu for perguntar nomes de nome, todo mundo vai querer saber aqui e vai demorar a noite toda, não é verdade? Isso. Ou a madrugada. Mas Luiz, tudo bem, amigo? Como é que Tudo você bem. está? Tem estudado bem. muito hebraico, aramaico? Isso. Né? A gente está pronto e se especializando para mostrar ao povo que realmente não foi passado pelos tradutores, né? Você assistiu aquele filme de Mel Gibson, a Paixão de Cristo, Mel Gibson? Assisti. Que era todo no hebraico, no aramaico, né? Que é o hebraico Que é moderno. o hebraico moderno. Porque a língua hebraica, ela não é idêntica ao aramaico. O aramaico parece, em alguns pontos de vogais, de pronúncia, parecido com o hebraico. Sendo que o aramaico, ele pegou força desde a Babilônia, certo? Sendo que aí ficou o hebraico arcaico, é o que nós pregamos e mostramos, como uma língua morta. Mas a palavra, o próprio Messias disse que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quer dizer, a sua língua hebraica é pura, é santa e continua, sendo que não chegou ao conhecimento do povo, né, europeu e o povo principalmente brasileiro, né? Mas hoje ainda se fala em Fala-se sim, é aramaico? muito pouco no hebraico. No hebraico? Aramaico é o que expande mais, né? Algumas palavras que mudam, mas como céu, chamaim, evaretes, que é terra, continua, tanto no hebraico como no aramaico, é uma palavra Como é que única. é Jesus? Yahushua. Yahushua. Então, Shua. quando eu digo salve Yahushua. Isso. Aí eu digo salve Jesus, não é isso? Porque veja bem, Jesus é uma transformação para a língua portuguesa. Certo. Ele não é o nome original, isso já muitos estudiosos já sabem. E por isso está vindo à tona não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, tá certo? Jesus está naquela palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Não existe nenhum nome abaixo do céu dado entre os homens, quer dizer, inventado, confeccionado. Como o nome Iesous no grego, para o Messias, como o nome Ezo no latim, para o Messias, como o nome Olorum e Exuxiton. Ah, Olorum não já é Xangô, não? Não, Olorum é o nome do Messias lá na África. Veja bem que é uma adaptação. certo. Porque nome próprio não se pode Porque adaptar. já puxa, né? Oxum, Oxabalegum, Exu, né? Exu. Exu Caveira. Ah. Quer dizer, então tem que ter um maior cuidado, porque isso aí foi o quê? Falhas de traduções, tá certo? E o inimigo de nossas vidas, né? Você sabe, ô Luiz, quando a gente fala em interpretação da Bíblia, e aí muita gente questiona, às vezes, né? Porque a Bíblia é o livro sagrado, está aqui, mas são dadas as várias interpretações, que é o direito que cada um tem de ler e de interpretar. Agora, é como você falou, né? A gente estava conversando aqui fora do ar, tem muita religião, tem muita seita que usa da Bíblia para fazer isso. Exato, usa para se ganhar Que é até dinheiro. um pecado você jogar assim, mas não, né? Não, porque isso é uma escritura ainda mais que está paganizada. Ela não está correta de acordo com a originalidade. A Bíblia, ela não... Até a palavra Bíblia é pagã. Mas o que? O Novo Testamento que está todo errado, é? Não. A escritura, os nomes não estão sendo mostrados como ele é, como nome próprio. Mas o que, por exemplo? Pronto, o nome de Jeremias, que é conhecido. Nunca existiu Jeremias, é Yarmiarro o nome dele. Mas isso No hebraico. no hebraico. Como seu nome no português, Aldo Vilela, onde você chegar é Aldo Vilela. Exatamente. Então no hebraico é Yarmiarro. Não existe esse Jeremias, esse Malaquias, esse Mateus, esse João. Ah, então Tá? Os nomes todos desses que estão escreveram pagando. a Bíblia, Isso. nenhum é o nome original. Nenhum. Porque, veja, Invenção. detalhe que a Bíblia também não foi escrita pelos apóstolos de Cristo, né? Ela foi escrita pelos outros profetas, Não, né? profetas e pelos seguidores do Messias. que Agora, chamam de com apóstolos. nomes... Com os nomes originais. Sendo que os tradutores, eles interpolaram para as suas culturas, que eram pagãs, e eram antissemitas, não concordavam com os nomes hebraicos e com os ensinamentos hebraicos. Mas, por exemplo, vamos lá, Josué.
O nome dele era Ulshua e não Oséia, como era ensinado, e passou a ser Yalrush, o mesmo nome do Messias, e não Josué. Samuel, tem aqui. Samuel, eu tô pegando aqui. É o pai de Baal, era um ídolo adorado pelos cananeus. Todo nome com El é pagão. Samuel, Daniel, Joel. Tudo é pagão. Tudo é pagão porque tem um ídolo El no nome. Tem Isaías. Yoshi e Alro. Esse era pagão não, né? Não. Isaías tá. Jeremias. Yarmi e Arro. Ezequiel. Kozok-ul. O quê? Kozok-ul. Kozok-ul. Mateus. Mani e Alro. Miqueias. Mica e Alro. Joel. Yaul. Tá parecendo aquele joguinho de pergunta e resposta, né? Eu vou perguntando e tu vai respondendo, né? João. Yahu-Hana. Deixa eu ver, tem um monte aqui. Timóteo e Yahu-Tan. Quer dizer que, na verdade, todos os nomes... Até dos livros também, que foi adaptado para o... Veja bem, se um nome original vem de uma nação para chegar aqui no Brasil, ele continua vindo diretamente daquela nação, ele não vai passar por outra. As traduções fizeram isso. Pegaram o nome do Messias, que não é Yeshua, como é pregado aí, Yeshua Hamashia, né? Yeshua, o Messias, que... O nome de Jesus. É o nome do Messias, de maneira não é Yeshua, porque Yeshua é aramaico e não tem o nome do pai. Ié não é o nome do pai. Ié era um ídolo adorado na Idade do Bronze por dois povos, onde lançou-se a língua aramaica, chamados arcadianos e sumerianos. Lançou-se a língua aramaica e ele adorava Ié, que era o ídolo bode. Era um ídolo. Era um demônio adorado ao norte de Israel. Bode. Exatamente. Então, Ié não é o nome do pai, que é o tetagrama sagrado. Então o nome de Jesus não é Jesus. Não, isso aí é uma invenção de uma invenção do latim, do grego e do aramaico. Como é o nome então de Jesus? Yalrushua. Vamos pro intervalo, Luiz? Pois não. Daqui a pouquinho a gente volta batendo papo com o Luiz Cláudio, pesquisador bíblico aí, especialista no hebraico, aramaico. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Encontro. São TV, no nosso encontro aqui pela madrugada, eu estou batendo papo com o Luiz Cláudio, que em hebraico é Tisofé. Tisofé é um nome de bênção. Tisofé. É um nome hebraico. Para não esquecer, Tisofé. Isso. Então, Luiz Cláudio é um estudioso do hebraico e sempre que vem aqui no nosso bate-papo, ele vem com novidades. Você está trazendo muitas escrituras? Veja bem, isso aqui é só um lembrete para quem tem as escrituras. Quem tem as escrituras vai ler na sua escritura, eu já boto Estica aí a antena que você vai, vai mostrando aí. Por exemplo, toda adulteração começou na própria escritura mostra onde foi a adulteração de não chegar aos nomes. Já porque a linhagem judaica não queria que o nome do Eterno fosse manifestado aos povos, principalmente aos estrangeiros. Tá? Aqui tem o quê? Aqui está dizendo aqui, ó, relato, Yarmi Alro, que é 8:8, diz aqui, ó, como pois dizeis somos sábios, e a lei de Alruul, e Alro é eterno, está conosco, pois com efeito a falsa pena dos escribas converteu em mentira. Ponto, isso é um ponto básico. Ele o quê? Eles fizeram, a falsa pena dele traduziu as escrituras, não revelando os nomes próprios. Então isso já começou pelos escribas, que foram os primeiros tradutores escriturais, né? E depois veio a linha europeia, através de Martim Lutero, Calvino, João Ferreira de Almeida, Eusébio Ariônimo, o popular Jerônimo, né? Toda a Bíblia, ela foi escrita em hebraico. E né? O Novo Testamento, que foi em grego e hebraico e aramaico, sendo que as cópias originais do Novo Testamento, em grego, foram queimadas. E essas cópias que são aí, foram cópias de cópias, já havendo interpolações e os nomes totalmente apagados, chegando nomes inventados para as nossas línguas. Eu não aceito que o meu nome, de maneira onde eu chegar, possa ser adaptado ou inventado. Vou lhe dar um exemplo. Se é Luiz Cláudio. Exato, é Luiz Cláudio todo mundo. Vai ser Luiz Cláudio todo Eu vou dar um exemplo. Talvez só muda o sotaque, né? Um pouquinho. Luiz Cláudio, mas ele diz. Ele não diz Brasil? Brasil, não é isso? Um exemplo muito forte disso é o nome do Papa João Paulo II. Nunca existiu João Paulo II. Ele é polonês e o nome dele é Karol Wojtyła. Exatamente. Então eu não vejo por que as pessoas fazerem essa paganização de um nome de uma personalidade, tá entendendo? E ainda mais de uma personalidade santa, que é o escritor, o autor das escrituras sagradas, que é o Eterno, tá certo? Então, adaptaram os nomes deles. Então, quer dizer, o povo, veja bem que é muito sério isso, porque a escritura não se deve mexer. Ela mesmo fala no livro de Revelação, em Apocalipse, que você conhece por Apocalipse do grego, mas o livro é Canon de Galut, no hebraico. Canon de Galut. Canon de Galut, que significa revelação. Que é a última coisa da Bíblia, né? É o último livro. Então ele diz o quê? Que não pode acrescentar e nem retirar uma vírgula ou um tio. Quem faz isso é maldito. A própria escritura diz isso, não sou eu que estou dizendo. Entendeu? Os mentirosos não herdarão a verdade. Mas a culpa é da igreja nesse caso? A culpa são dos tradutores. Mas tradutores da igreja. Exatamente. Os escribas e fariseus, que eram irmãos do Messias de sangue,
por não revelar a verdade, foram os primeiros tradutores, e os europeus. Onde é que diz aqui que o mundo vai se acabar? Existe isso ou não? Isso no livro de Apocalipse existe, haverá novos céus, nova terra, isso aí, para quem crê, estuda as escrituras e crê naquele que morreu no madeiro, tem que ler as escrituras. Mas o hebraico, que foi toda escrita a Bíblia, não pode ter havido distorção quando foi traduzida, não? Não, os acontecimentos, eles estão corretos. O que está mudando aí são síntese... Mas da forma que distorcer os nomes, não pode distorcer também? Não, algumas palavras pode haver em algum acontecimento, algo que não venha atingir a fé. Quando o cara diz na Bíblia que vai aparecer a besta fera com 7 chifres, não é isso, né? Isso daí é quando vai se levantar do mar, veja bem, a Escritura fala, e para quem crê, do arrebatamento. Que arrebatamento é esse? O arrebatamento que o Messias falou que iria preparar lugar, não é? Tá certo? E voltaria um dia, um momento, para buscar os escolhidos. Quem são os escolhidos? Se você for analisar para mim, quem é escolhido? A Assembleia diz que os escolhidos são eles. A Batista diz cada religião diz que é o escolhido. E nenhum desses são escolhidos. A Escritura diz... a galera bota para roubar, vende até terreno, não existe. Né? Eles estão... Se você assistir um filme de Martim Lutero, que lançou aí já em DVD, sim, eu vi, tá certo? Vê a manipulação, como eles faziam com o lenço, com aquele outro, é o que uma das religiões está fazendo, que é universal. Estão maquinando a palavra, ainda mais falando de um nome mentiroso. Pessoas que estão lá na cúpula, que as pessoas olham para aqueles homens como se fosse e aquele negócio poderoso. Que vende o óleo do sangue de Jesus? Não, aquele óleo ali é um óleo bagaço. O óleo é o Espírito da verdade. Aqui, esse é o óleo verdadeiro. Tem mais alguma detalhe? Tem. Vamos passar os detalhes, bem, não vai dar tempo. Onde é que está o nome do Pai, que a gente diz que o nome é Yahweh? A ocorrência do nome do Pai está no nome do povo, tá certo? Tá aqui, ó, eu botei aqui o nome do povo, ó, em Bemidbar, que é números. Peraí, deixa ele focar aqui, vá. Bemidbar, que significa números, que veio do grego, né, números, mas a palavra é Bemidbar, o nome do livro. Certo. Capítulo 6, versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Al-Shoru, que é Israel. O nome verdadeiro é Al-Shoru. Israel é um nome pagão e político, porque tem o nome do Pai, tá? E eu os abençoarei. O nome, não é o povo que se chama pelo seu nome, Yal-Rudim. Não é Yehudim e nem judeu no português. Yal-Rudim porque Yal é o nome do pai e Din significa povo. Então, povo de Yal. Por exemplo, Salomão é Shuamor. É, exatamente. É o nome verdadeiro de Salomão. Jeru, a maioria... Jeru é o nome completo. Jeru é Jerusalém, uma abreviação que eu botei aí. Então, Yal-Hu-Shalaim. 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 Exato, que significa Beit Yal-Hu-Shalaim. Significa casa do pai Yahweh. É Jerusalém. É Jerusalém, exatamente. Que aí paz transformaram, chegou em Jerusalém. Esse olha, em primeiro lugar, no hebraico não existe até hoje essa letra J maldita aí. Tá? Essa letra J apareceu em 1515 por Eusébio Ariônimo, tá? E foi lançada por um tradutor chamado William Tyndale em 1611, aonde pela editora Kive, de 1611 para cá, são 394 anos que tem esse nome Jesus. O nome ainda errado no latim era Ieso. Tá. Aquilo que está na cruz. Yal-Hushua Morriu Yal-Rudim. Peraí, tem lá com calma. Y-A-O. Não, mas o que está escrito? Não, ali é uma interpolação da Igreja Romana. Ok, mas o que é que está escrito? Tem escrito ali, eu vou dizer no hebraico e traduzir para você. Certo. Tá? Yal-Hushua Morriu Yal-Rudim. Significa Yal-Hushua, rei dos Yal-Rudim. Do povo de Yahweh. Jesus. Que botaram para Jesus rei dos judeus. Que não tem nada Não tem nada a ver isso aí. Isso aí é uma invenção e uma interpolação que está sendo cada vez mais levada ao conhecimento do povo numa grande mentira. Porque se você estudar, você parar, olha, com uma semana, se uma pessoa tiver um contato com a palavra, com a origem, com uma semana ele vai ver e vai testificar e vai dizer que o nome é inventado. O que dizem aqui? Jesus Cristo, rei dos judeus, é balela. Não, é balela. Conversa para boi dormir aqui. Não, porque a palavra judeu não tem o nome do pai, que é o tetragrama. E não tem o significado de povo. Certo. Deus não é nome próprio, é um título. Isso. Como Senhor também não é nome próprio, é um título. Isso. Aonde está na escritura a palavra Senhor com maiúsculo, ali é o nome do Eterno que está oculto para os povos. Sempre foi. Tá entendendo? Quando eu digo no nome de Aldo Vilela, eu estou dizendo o nome da personalidade. Quando eu digo no nome do Senhor, eu não estou dizendo o nome de ninguém. Manda mais, Senhor. Me abençoa, Senhor. Senhor é Baal. Senhor é Baal. É isso aqui, ó. Agora, esses caras seguem o nome do Senhor. Aí não, começa... tá fora, tá morto. Olha aqui quem é Senhor. Eu botei aí para mostrar, bem claro. Aqui, ó. No hebraico, a palavra e título Senhor refere-se à tradução do nome Baal. O ídolo adorado pelos cananeus lá em Canaã era o filho de El. E também o ídolo Bel, adorado pelos babilônicos. E o ídolo Adonis, da fertilidade masculina, também babilônico, onde originou a palavra hebraica
do aramaico Adonai, que significa meu Senhor. Então é uma blasfêmia muito grande. No grego, ó, a palavra Senhor significa Kyrios, tá? Kyrios. Que quer dizer Senhor. E era adorado o Kyrios de Roma, o imperador Nero, e era adorado o Hélio, o ídolo Sol. Era o Kyrios de Roma, né, da Grécia, né, de Roma. E no latim, a palavra Senhor refere-se a isso aqui. Ó. Isso aqui é muito importante para as pessoas que nos assistem agora. Senhor, no latim, ó. Sen significa seis, confere? Seis, é o masculino de cena. Ok. Or significa repetições no latim. Ok. Tá? Também deriva do ídolo Oris, que era o ídolo adorado pelos egípcios. Tá? Exemplo, Senhor significa de 6 em 6 em 6. Todo mundo conhece que 666 é o número da besta. Besta-fera. Então Senhor é um título blasfêmico que não se pode falar o nome do Eterno usando essa palavra maldita. Então quando eu digo Senhor Jesus, eu estou dizendo você a besta-fera é Jesus. Não, você está dizendo olha, dois ídolos nos nomes. O ídolo Baal e o ídolo Esos em Jesus. É complicado. Vamos para o intervalo, Luiz? A gente volta daqui a pouquinho conversando com o pesquisador bíblico Luiz Cláudio. Já a gente volta. Com o nosso Luiz Cláudio, que é pesquisador bíblico, vou colocando a Bíblia aqui, e ele é estudioso do hebraico, né? Estão vendo aí, né? É lógico que vai aparecer alguém para lhe contestar, você sabe disso. Várias reuniões, né? Mas eles não têm como Quando você aparece aqui, o povo vira-se no Satanás. Tem pastor que fica arretado aqui, quer vir para cá. Porque eles não têm conhecimento. Pode se preparar que vai ter muito pastor ligando para cá para vir. Pode ligar, eu estou à disposição. Então quer dizer que o nome Senhor significa a besta-fera. É o 666. Mas por que a besta-fera é 666? É porque, veja bem, essa é a síntese. Anota aí pra jogar no bicho. 666 é o quê? Eu não sei qual é. Tem alguém que joga no bicho aí? Qual é, prego? 666? Eu não sei. Não? Sabe? Eu sei que, olha, Senhor, veja bem, o título, o número 666 refere-se àquele que vai blasfemar o nome santo. Com aqueles que estão que morreram já e aguardam o toque do chofar. Por conta das repetições, exatamente. Né? Então, Senhor é totalmente blasfêmico. Se eu chamo Eterno, Soberano, Altíssimo, eu estou dizendo o título correto, mas ainda não estou dizendo o nome dele. Quando eu digo Yahweh, eu estou dizendo Yahweh Eterno. Olha aí. Quando eu digo Yahweh, eu estou dizendo Yahweh Altíssimo, Soberano. Isso é complicado, viu? É nada. Aqui, pronto, a palavra Messias, veja, nomes inventados, que eu tenho certeza que chegaram aqui pessoas. Tem, Messias é invenção? Não, Messias é o título traduzido para o português corretíssimo. Mas o Messias é o quê? Não Cristo. É o Manuel? Messias é o quê? Emanuel. Emanuel, né? E não Emanuel. O El é o pai de Baal. Emanuel, tá? Então é o Messias. Emanuel significa o quê? O Eterno Supremo está conosco. Do hebraico não é Machia, que seria Cristo. É Mehushihai, que significa Messias. Vamos lá, mostra aí. Hebraico, a palavra, pronto, nomes inventados para o Messias. A palavra Yeshua, Yahshua, Yoshua. Todas essas palavras são blasfêmias e pagãs porque YEZ, YAZ, YOZ, em dicionário hebraico caldeu, refere-se a um bode, ao animal bode. Escuta bem. Esse bode é amaldiçoado, essa desgraça. Não, é isso que eu estou dizendo a você dentro das origens, né? Eu não vou mais comer carne de bode. Suas significações, veja bem, a palavra Yeshua, Yahshua e Yoshua significa o bode salva, e o bode não vai salvar ninguém. Vai, nada. Tá? Então veja bem, implica na idade do bronze, aquilo que eu falei anteriormente, pelos povos arcadianos e sumerianos, ao norte de Al-Shoru, que é o nome verdadeiro de Israel, um ídolo que tinha o nome de Yeh, que refere-se a um bode. No grego, a palavra do Messias, o nome do Messias é Iosous. Também é blasfêmia pagã, porque deriva do ídolo Apolo, adorado pelos gregos como salvador e de cura. Também o ídolo feminino chamado Iu, que era também um demônio adorado pelos gregos, e os tradutores depois colocaram Ié, ficou Iesous, mas é Iosous. Então veja a blasfêmia. No latim, a palavra Iesus também é blasfêmia pagã, deriva do ídolo Esos, que era adorado tanto por gregos como romanos. Este ídolo é gaulês, figura de um homem sentado num trono com serpentes enroladas nos braços, segurando cabeça de carneiro, onde originou o nome em português Jesus pelo tradutor. E eu vou mostrar aqui agora a você esse Esos, entendeu? Esse Esos, tá? Que é esse aqui, para comprovar isso aí, já que você chegou já aí, olha aqui, ajeita aqui. Segura aqui, aqui tá solto, é só porque eu colei. Opa, segura. Aqui, ó, a origem pagã do nome Esos, tem até livro e tudo aqui, ó. Na enciclopédia Bloch H de mitologia, deuses de todos os tempos, tá vendo? A história do Redentor Krishna, Iesu Krishna, tá vendo? Tô vendo. Tá certo? Ele era o quê, ó? Era um ídolo, veja bem, durante... bota um pouquinho mais pra cá, isso, obrigado. A humanidade, veja bem, ó, Roma, olha. Ele diz aqui, ó, Esos, o maior deus mitológico dos céus, aparece segurando nas mãos, que é isso aqui, cabeça de carneiro,
entendeu? E enrolado com serpente. É esse ídolo aqui. Se botar o J aqui, fica Jesus, meu irmão. O tradutor usou Iesus e depois, em 1611, trocou o I pelo J. E o J não existe. E quando fala Hare Krishna? Hare Krishna já é uma coisa com o hinduísmo, né? Certo. Olha, outra coisa muito importante, amado. O significado de salvação no nome do Messias é Shua. Quando eu digo Yahushua, eu estou dizendo Yahu salva. Salva é Shua. Mas Luiz, me diga uma coisa. Pois não. Não é um negócio complicado hoje? Não. Não, entenda, deixa eu lhe fazer a pergunta. Não é complicado hoje pra gente. Qualquer coisa de meu Jesus. Jesus, olha, é uma questão de tradição. Pra dizer Yahushua, né? Sim. Meu Yahushua. Yahushua. Como é que isso tem que ser dito nas escolas? Isso é a Igreja Católica tem que ir, né? Não, veja bem, não é a Igreja Católica. A verdade no coração do homem. Porque o Messias não extinguiu nenhuma igreja. Porque é estranho, né? Você imagina, tá no mundo. Meu Yahushua, me perdoe. Veja só. Não. Né? Você está falando diretamente com ele. Mas as pessoas não têm a cultura disso. Vamos ver, você está falando de tradição, de costume. O Messias deu uma palavra aqui no capítulo 15 de Manialro, que é Mateus, no versículo 6, ele diz aqui, ó. Quer que eu leia? E assim validaram, você pode botar assim para eles verem, está escrito aqui, ó. Aqui, ó, fecha capítulo aqui, bem 15 fechadinho, por favor. de Mateus, né, que é Manialro, versículo 6 e 9, ó. E assim validaste a palavra do Altíssimo e não Deus, por causa da vossa tradição. Aí ele chama os escribas de hipócritas. Olha aí, veja bem. Bem profetizou Yoshiao, que é o Isaías, né? A vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. E em vão me adoram, seguindo preceitos de homens. Isso aí ele está se referindo a costume, a cultura e a tradição deles, que não queriam falar o nome do Pai. Então eu não posso de maneira, e nenhuma pessoa que tem um coração aberto para aprender e saber a origem, continuar numa adoração, porque eu passei 15 anos dando glórias e dizendo que Jesus salva, que Jesus é o Messias, e nunca foi. Mas você se diz eu sou você um é agnóstico, você é católico, é apostólico? Não. Eu sou isso aqui, eu sou um remanescente. Aqui. O que é um remanescente? Remanescente nas escrituras. Exatamente. No chamado pai dos burros, que é o dicionário, ele diz: um remanescente significa resíduo, que restou, sobrevivente. Nas escrituras, no livro de Arimial, que é Jeremias 6,9, ele diz: e assim Yahweh Tisivulial, que é Yahweh comandante dos exércitos, diligentemente se rebuscarão os resíduos de Al-Shoru, que é Israel. Os resíduos é o remanescente. Cosoquiu, que é Ezequiel 6,8, diz: mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escaparei a espada entre as nações, quando fores espalhado pelas terras. Isso é remanescente. Agora vai o principal. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 27. Mas relativamente a Al-Shoru, que é Israel, ele clama a Yoshiao Isaías, ainda que o número dos filhos de Al-Shoru seja como Maria do Mal, o remanescente é que será salvo. No mesmo livro de Romanos, capítulo 11, versículo 5, diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição do seu favor imerecido. A escritura não existe a palavra católico, evangélico, protestante, espírita, cabalista, não existe nada disso. A palavra é remanescente. Muito bem. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Luiz, olha, o tempo passou rapidamente, o assunto muito bom, e eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso encontro. Vamos marcar para que você venha aqui outro dia.